Boker Tov, bom dia, Shalom Aleichem, aos meus amigos internautas, hebreus, judeus, israelitas, ou aqueles que simpatizam com o judaísmo, com o povo hebreu, com o povo de Israel. Vou ler aqui mais uma passagem que se encontra no livro de Bereshit, ou Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que fala sobre a semente da mulher, que muitos cristãos e missionários pensam e acham que está se referindo a Jesus e Yeshua. Só que eles têm que entender que para a gente poder compreender, entender uma profecia, nós temos que conhecer o idioma hebraico, o idioma Kadosh. Daí a importância de se conhecer o idioma hebraico, porque no idioma hebraico é que nós podemos entender a profecia pela visão judaica, não pela visão goia, cristã, evangélica, católica, porque se for entender pelo lado cristão, católico ou evangélico, está tudo errado. Nós temos que examinar pela ótica judaica, pela visão judaica. Amém? Que estudo de número 6 do livro A Outra Face, de Moré, João Alves Corrêa, vulgo Morés. Começa aqui, capítulo 6, estudo 6. Alegadas profecias e alegados cumprimentos. Circula há algum tempo por vários meios, ultimamente pela internet, uma famosa lista com várias profecias que teriam sido supostamente cumpridas por Jesus. Algumas dessas citações são de fato profecias, porém a imensa maioria não passa de versos isolados de seus contextos originais. Nesta sessão estaremos respondendo a essas alegadas profecias messiânicas. São elas: alegação dos missionários. 1. O Messias nasceria da semente de uma mulher. Gênesis 3,15. Suposto cumprimento, Lucas 1, 34, 35. Diz o texto em questão: Ve'evar ashit benerá oven haishá oven zarahá oven zarah. Tradução: em inimizade, porém, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Hu yeshufirá rosh veatá techufeno akev. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para os cristãos e messiânicos em geral, isso é um tipo de profecia que teria sido cumprida por Jesus, como se lê em Lucas 1, 34 e 35. Examinando o texto alegado, percebemos que nada há em Gênesis 3,15 que possa ser assim interpretado. Segue primeiramente a citação textual da passagem do Novo Testamento. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O que pretende demonstrar aqui é que a semente da mulher, mencionada em Gênesis 3,15, seria Jesus, que teria nascido de forma milagrosa, nascimento por concepção virginal, e que finalmente derrotaria o diabo e a morte, promovendo e oferecendo a salvação a todos os que o aceitassem como Messias. Enumeraremos a partir daqui os fatos sobre a passagem da Torá que eles usam com esta intenção. Fatos sobre esta passagem. Primeiro, esta não é uma passagem messiânica. Não há nada nela que aluda ao Mashiach, Messias. E isto é tão evidente que mesmo a passagem no Novo Testamento citada pelos missionários, Lucas 1, 34, 35, como suposto cumprimento dela, não traz absolutamente nada que confirme esta suposição.
2. A picada da serpente é associada pelos missionários à morte de Jesus, sobre uma cruz romana. A cabeça da serpente sendo golpeada é associada por eles à destruição de quem eles pensam ser o diabo. Esta destruição teria sido causada justamente pela suposta morte expiatória de Jesus, que venceu o diabo, vide Hebreus 2,14. A refutação a este argumento é bastante simples e está embasada exatamente dentro do texto hebraico de Gênesis 3,15. O dano causado em ambos os casos é exatamente o mesmo. A cabeça da semente da serpente seria golpeada e da mesma forma o calcanhar da semente da mulher. Não existe ali uma forma verbal que mostre que haveria ferida mortal desferida por uma parte contra a outra. Explicando. A forma verbal que descreve o golpe que seria desferido contra a semente da serpente, Yeshufirá, participa da mesma raiz da forma verbal usada em relação ao golpe desferido contra a semente da mulher, Techufenu. Ambas as formas verbais derivam da mesma raiz e detêm, portanto, o mesmo sentido, neste caso, ferir. Não há aqui nenhum tipo de fatalidade prevista em Gênesis 3,15. O ferimento causado em ambos os casos não implica em morte, e, portanto, a interpretação missionária está muito longe de nos oferecer uma compreensão correta da passagem. 3. A serpente não é uma representação de diabo algum, até porque o texto de Gênesis 3,1 diz que a serpente era o mais astuto entre os animais que o Criador tinha feito. Logo, a serpente não tornou-se astuta. Antes, ela foi assim criada por Deus. O que percebemos então é que não temos aqui um ser que estaria se opondo ao Criador ou mesmo em conflito com ele, como sempre afirmam os missionários messiânicos em geral. 4. A serpente é um arquétipo do desejo humano. Metaforicamente, quando repreendida pelo Criador, a mesma foi condenada a rastejar por todos os dias de sua vida. Gênesis 3,14. O rastejar significa estar sob submissão, como vemos em Gênesis 3,16, quando o Criador diz em relação à mulher que aqui representa o aspecto emocional do ser humano. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Curiosamente, o termo usado para serpente no Targum Onkelos é Rivia, que soa de forma muito similar a Havá, Eva. 5. Em Gênesis 4,7, vemos praticamente o mesmo cenário, onde o Criador diz a Caim: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Pela frase, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, entendemos que a figura da serpente está aqui novamente representada, deitada junto à porta, à espreita de quem possa fazer sua vítima. Porém, conclui o verso, sobre ti será o seu desejo de pecar, mas você deve ter domínio sobre ele. A conclusão natural a que chegamos é que só é realmente atacado pela serpente e picado por ela quem se deixa dominar por seus próprios desejos, aquele que submete-se a ele em vez de sobre ele dominar. 6. Retomando agora o texto de Gênesis 3,15, podemos entender melhor a frase. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher seria ferida no seu calcanhar, por vacilar e cair em transgressão. Porém, finalmente, ela venceria a semente da serpente, ferindo-a na cabeça, ou seja, não aniquilando-a, mas submetendo-a, tendo-a sob seu controle. 7. Para comprovar isso, citamos no Midrash Ne'elam. Normalmente, uma serpente só pode ferir um homem por meio de seu calcanhar. Como uma alusão a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a serpente só pode atacar o homem quando este calca aos pés os mandamentos do Eterno.
A inclinação para o mal só pode ferir o homem quando este decide esquecer e pisar a lei divina. Nota. Nosso desejo emerge da Yetzer Hara, a inclinação para o mal. 8. Então, se Jesus cumpriu isso, se ele foi a semente da mulher, e se devido a isso foi ferido no calcanhar pela serpente, segue-se que tal ferimento deu-se por conta de alguma transgressão ou de várias transgressões pelas quais tenha sucumbido. Não há espaço aqui para subjetividades. Segundo as passagens que analisamos acima, está claro que a picada da serpente só seria desferida contra os da semente da mulher, que por acaso sucumbisse ao desejo, deixando que ele tomasse conta e direção de sua vida. É esta a imagem que os missionários messiânicos ensinam sobre Jesus, ou seria de alguém que teria submetido seu desejo e suas vontades à vontade do Criador? Se a segunda parte dessa proposição é verdadeira, segue-se então que Gênesis 3,15 não está falando dele. 9. Ainda como comprovação do que estamos aqui afirmando, gostaríamos de citar como o Targum Yonatan interpreta Gênesis 3,15. Zarayati benacha virre kadi yehon benacha de ita natrim. Echave benecha uven ititar ben zaraiti venach uven o de vavu mitzvata de oraita yeheveyam mehavunim umahiam yatar al reshach vechade Shavekiv mitzvatar deoraita tereve miterraven uneriti yaterron beikevehon berem lehon yehe asu velach la yehe asu vaatidin inuin le meevadi shefiuta beikeva beyome malka meshicha. Inimizade eu colocarei entre ti e entre ela, entre a semente de teu filho e a semente de seu filho. E será que quando os filhos da mulher observarem os mandamentos da Torá, eles terão correta intenção e ferirão tua cabeça. Porém, se abandonarem os mandamentos da Torá, tu terás a correta intenção e os ferirá em seus calcanhares. Para eles, porém, haverá um remédio, mas para tu não haverá remédio e a paz será feita no fim, nos dias do rei Messias. Targum Yonatan, Gênesis 3,15. Nota, o Targum Yonatan usa Ikvá como uma glossa encontrada em Ibn Ezra in loco, Gênesis 3,15. Akve Rami, literalmente, no calcanhar dos dias, ou seja, no fim dos dias. 10. Quem é, ou então, quem são os filhos da mulher, ou a semente da mulher? No primeiro momento, poderíamos dizer que todos os humanos constituem a semente da mulher, dado ao fato de que Rava é chamada mãe de todos os viventes, Gênesis 3,20. Rava, Eva, é o arquétipo do emocional humano e todos nós somos gerados ou somos frutos de emoções. E o desejo é a força matriz de toda a criação, seja ele orientado para o bem ou para o mal. Artigo 11. Na continuação do relato do Gênesis, porém, esta semente da mulher vai sendo mais claramente identificada, mais depurada. A luta entre as sementes da mulher e da serpente concentra-se primariamente no aspecto de obedecer ou não os mandamentos do Criador, e há um notável refino desse conceito que passa por Shet, 7, o terceiro filho de Adam e Rava. Chega a Enos, por meio de quem primeiramente invocou-se o nome do Eterno. Gênesis 4, 26.
12. A partir de Enos, chegamos a Noé, e Shem, Sem. Gênesis 5:32. Noé achou graça aos olhos do Eterno e foi chamado de homem justo. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Da linhagem de Shem, chegamos a Abraão, seu filho Isaac, e seu neto Yaakov, Jacó, os pais do povo judeu. Foi exatamente com Yaakov, neto de Abraão, que um evento muito interessante ocorreu. 13. Yaakov lutou com Malach, um anjo, conforme Gênesis 32, 24. No Midrash Bereshit Rabbah 78, artigo 3, o Rabi Hama ben R. Hanina diz que esse anjo era Samael, o anjo protetor de Esaú, que também é tido como patrono do Império Romano e de seu herdeiro, o cristianismo. Rashi, sobre Sotá 10b, também afirma o mesmo. 4. 14º artigo. Quem conhece a passagem lembra que o anjo deslocou a juntura da coxa de Yaakov, Gênesis 32, 25, fazendo-o manquejar desde então. Porém, mesmo assim, o anjo declarou a vitória de Yaakov, mudando seu nome, dizendo: Então disse, não te chamarás mais Jacó, Yaakov, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Gênesis 32, 28. 15. Voltando agora ao Gênesis 3,15, podemos resumir o que encontramos. A semente da mulher que vimos aqui ser o próprio Jacó, como a descendência a quem foi feita a promessa, foi tocado na perna, pois vacilara antes e cometera vários erros que só lhe trouxeram atritos e conflitos pessoais contra seu irmão Esav. Esav, por ser continuamente mau, vil e ímpio, era a perfeita semente da serpente. Seu anjo, ou chamado príncipe de Edom, como diz a tradição, Samael, Shalom, seja apagado, foi quem lhe deslocou a juntura da coxa, de forma muito semelhante ao que foi dito que ocorreria no desfecho da batalha entre as duas sementes. A semente da serpente feriria a semente da mulher no calcanhar. E o termo calcanhar em hebraico é Akev, cuja raiz ou nome Yaakov também compartilha. Hu yeshoferha roshi veatá techufenu Akev. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, o golpe desferido contra a semente da serpente, Esaú, Edom, seria algo que faria com que a mesma fosse calcada aos pés. Yaakov aprendeu a subjugar seu desejo, a exercer o domínio sobre ele, a educar sua inclinação para o mal, Yetzer Hará. Saiu-se vitorioso, como pronunciado em Gênesis 3,15, tendo em vista que o golpe que seria desferido contra a semente da serpente seria na cabeça, parte vital. A lição aprendida foi: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele tu deves dominar. Gênesis 4, versículo 7. Yaakov aprendeu a dominá-lo e recebeu o nome Israel, o que luta com Deus e os homens e prevalece. Daquela experiência saiu um homem vitorioso, transformado, digno e com outro nome que deixava transparecer seu novo caráter. Portanto, nada que sequer aluda à pessoa de Jesus e Yeshua em Gênesis 3, verso 15. Vou ler aqui mais um, né? Ainda está cedo. Alegação dos missionários. 2. O Messias seria como um cordeiro de sacrifício. Gênesis 22, verso 8. Suposto cumprimento de João 1, 29. Diz o texto que, segundo os missionários, trata-se de uma profecia messiânica. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Gênesis 22, verso 8.
A justificação para isso, segundo eles, é que Jesus é sempre associado no Novo Testamento a um cordeiro, especificamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 e 36. Isto é reflexo do tema dos sacrifícios, korbanot da Torá, segundo dizem os missionários. Uma forma de cumprimento do rito levítico e de todo o sistema expiatório de Israel. Fatos sobre esta passagem. 1. Avraham recebeu a ordem de oferecer seu filho Isaac, em sacrifício. Porém, tal sacrifício não ocorreu por uma simples e excelente razão. Deus não estava falando sério quando pediu isso. Era um teste para Avraham, Gênesis 22, verso 1. 2. Hashem não aceita sacrifícios humanos, Jeremias 32, 35, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente. 3. Isaac mencionou um cordeiro, que pensou ser a oferta solicitada por Hashem. Avraham diz que Hashem providenciaria para si um cordeiro. Porém, ambos eram humanos e, como humanos, erraram nesta concepção, pois o final do relato mostra que Hashem providenciou para si um carneiro e não um cordeiro. Gênesis 22, versículos 7 e 8 e 22, 13. 4. Não existia na época patriarcal a concepção de sacrifícios pelos pecados. Isso só veio a existir depois da instituição da lei dos sacerdotes, Torat Kohanim, tal como exarada no livro de Levítico, Vaikra. Nenhum dos patriarcas aparece no texto da Torá oferecendo sacrifício pelos pecados. 5. O que Avraham ofereceu foi um olar, holocausto, no qual o animal era queimado totalmente, sem aspersão de sangue sobre um altar para que tivesse eficácia expiatória. Vide Gênesis 22, versículos 2, 3, 6, 7, 8 e 13. Segundo a Torá, para que um sacrifício tivesse efeitos expiatórios, além de ser feito com um animal apropriado, nunca um cordeiro ou carneiro, o seu ofertante deveria espargir o sangue sobre o altar. Levítico 17, 11. Significado de holocausto, substantivo masculino. Entre os hebreus, sacrifício em que a vítima era totalmente... Substantivo masculino. Entre os hebreus, sacrifício em que a vítima era totalmente consumida pelo fogo. Fonte http://www.dicio.com.br/holocausto. 6. Como o sangue de um holocausto não era aproveitado para nada, como não era deitado sobre o altar para fazer expiação, sendo consumido pelo fogo, o que legalmente temos aqui é apenas uma oferta de gratidão, todá, e ou um sacrifício pacífico, shilamim. Duas das possíveis categorias em que um holocausto poderia se encaixar, menos na categoria de expiação de pecados. 7. Os holocaustos constituíam-se de novilhos, bovinos, ou de macho de ovelhas, carneiros, ou cabras, gado miúdo, ou ainda de aves, rolas ou pombos. Os animais eram sacrificados e totalmente queimados sobre o altar de holocaustos. Ninguém comia carne, nem mesmo os sacerdotes, e seu sangue derramado em volta do mesmo. Levítico 1, versos 5 e 11. Os holocaustos representavam a completa submissão à vontade de Hashem. E por esta exata razão, a oferta era completamente devotada a ele, sendo consumida pelo fogo do altar. Tais ofertas evidenciam o desejo de comunhão com o Criador. Daí a razão de serem chamadas em hebraico de olar, palavra que expressa subida, ascensão, como a fumaça que sobe da oferta queimada. Assim também sobem as preces e desejos do ofertante para junto de Hashem. Essas ofertas não tinham eficácia em si mesmas para a expiação de pecados. A expiação só se dava quando o holocausto era associado a uma oferta pelo pecado. Quero fazer uma pequena observação aqui para algumas pessoas que ainda são leigas, que não conhecem o idioma hebraico. Todas as vezes que eu falo a palavra Hashem ou Hashem, aqui no estudo está Deus. Como eu não aprecio muito essa palavra Deus, porque infelizmente ela é de origem grega, que veio de Theos ou de Zeus,
Eu prefiro chamar Hashem, que é um atributo sagrado do Criador, do Eterno. Kadosh Baruch Hu, santo e bendito é ele. 8. A frase proferida por Abraham, Hashem proverá para si um cordeiro, remete ao cordeiro da Páscoa, Pessah. Por quê? Na mesma proporção que Abraham recebeu uma prova ou um teste, Gênesis 22:1, os israelitas, a semente de Abraham, recebeu outro enquanto estavam no Egito. Sacrificar um cordeiro no Egito, uma terra onde esses animais eram cultuados como deuses, não era uma boa ideia. E isso está muito claro na Torá, quando Moisés diz: convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Eterno nosso Elohim. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Êxodo 8:26. Enquanto ainda no Egito, os israelitas recebem a ordem divina de sacrificar um cordeiro e de passar parte do seu sangue sobre os umbrais das portas de suas casas, a fim de que o anjo da morte evitasse suas habitações, quando de sua fatídica missão de exterminar os primogênitos dos egípcios. E isto era mais do que um teste de fidelidade. Era uma prova cabal da resignada obediência ao que seu Elohim estava lhes ordenando, mesmo a despeito do perigo que estariam correndo. E para fecharmos a questão com chave de ouro, caso os israelitas não fizessem o que lhes fora ordenado, seus primogênitos também pereceriam, o que faz nos lembrar do ato desprendido de Abraham, que não pensou duas vezes quando Hashem lhe ordenara sacrificar seu filho, que legalmente falando era o seu primogênito. Em suma, a passagem de Gênesis 22 e a Keidat Yitzhak, a amarração de Isaac, nada tem a ver com Jesus e seu suposto sacrifício expiatório. Nenhum dos pontos analisados segundo a Torá conforma-se ao que se expõe no Novo Testamento e suas alegações. Shalom Aleichem. Todarabá, agradeço essa oportunidade ao Eterno, Kadosh Baruch Hu, santo e bendito é ele. Outra vez continuaremos com mais estudos. Amém?